Nos últimos vídeos da nossa série sobre as equações de Maxwell, nós aprendemos sobre a natureza dos campos elétricos, isso através das cargas positiva e negativa, e também a particularidade da natureza dos campos magnéticos, onde não existem poços ou fontes de campo magnético, ou seja, não existem monopolos magnéticos. Porém, no último vídeo nós estudamos a lei de Faraday, que demonstra que, na verdade, fenômenos elétricos e fenômenos magnéticos não são totalmente separados. Afinal, a gente aprendeu que campos magnéticos variantes geram campos elétricos induzidos. Hoje nós vamos aprender sobre a quarta e última equação de Maxwell, a lei de Ampère. Bora lá então? Bom, eu tenho uma ótima notícia para vocês. Basicamente, toda a matemática que nós precisaríamos para entender a quarta equação de Maxwell, ou a lei de Ampère, a gente já aprendeu no último capítulo, da lei de Faraday. Então eu vou poder focar quase inteiramente na física, pela quarta e última vez nessa série. Como que nós conseguimos fazer para entender uma equação na física? Nós precisamos entender o que cada símbolo significa e como cada símbolo se relaciona um com o outro. E a outra boa notícia também é que o único símbolo que vocês não conhecem até aqui é esse aqui, que é o μ0, que eu também vou explicar ao longo do tempo. Você talvez esteja pensando, mas e esse I? Eu nunca vi ele. Bom, o I ele representa nada mais nada menos que corrente elétrica, ou cargas elétricas em movimento. Então, de certo modo, vocês conhecem sim o que o I significa, certo? Do lado esquerdo da nossa equação, nós encontramos o nosso velho amigo, a integral. E a integral do campo magnético em dl, que representa um elemento muito pequeno do perímetro de uma superfície. Vocês lembram do último vídeo que a integral de E dl significava o surgimento de um campo elétrico no perímetro de uma superfície? Pois é, aqui não é diferente. O que acontece é o surgimento de um campo magnético no perímetro de uma superfície. É a mesma coisa, só que ao invés de E, nós temos B. E do lado direito da nossa equação nós temos a corrente elétrica. Então vamos entender como que esses elementos se relacionam. Se nós tivermos um material condutor, como um fio, e nesse fio estiver passando uma corrente elétrica, o que essa equação está nos falando que vai acontecer é o surgimento de um campo magnético no perímetro de uma superfície cujo fio está passando no meio. De maneira muito parecida, se o fio estiver dessa forma enrolada, o campo magnético dessa vez vai surgir entrando e saindo, de forma oposta como anteriormente. E olha que legal, a parte da matemática diz exatamente isso. Uma corrente elétrica induz o surgimento de um campo magnético no perímetro de uma superfície. O μ0 representa o tanto que o material é magnetizável, fazendo com que o campo magnético que surge por consequência desse campo elétrico ou da corrente seja mais forte ou menos forte. Depende. Acho que a gente pode acabar por aqui hoje então, né? Na verdade não, afinal, felicidade de físico dura pouco. O cientista André-Marie Ampère foi o cara que descobriu esse fenômeno de uma corrente elétrica induzir o surgimento de um campo magnético. Mas a formulação matemática tinha um leve problema. A densidade de carga elétrica que estaria passando no seu fio ou algum outro material precisaria se manter constante para essa equação descrever 100% bem o fenômeno. Ou seja, se você tem um circuito elétrico que a quantidade de cargas varia ao longo do tempo, como por exemplo um circuito de corrente alternada, essa equação aqui ela descreve bem até o fenômeno, mas não 100%. E convenhamos, a intenção da física é fazer modelos que descrevem o melhor possível um fenômeno. Então alguma correção para essa equação era necessária. Para te explicar direitinho o termo que o Maxwell adicionou, vamos voltar lá na lei de Faraday. A lei de Faraday ela trata de duas quantidades que são fundamentais ao próprio universo, que são campos. O campo elétrico e o campo magnético. Isso significa que se você tivesse algum equipamento que medisse campo elétrico e campo magnético e você fizesse um experimento no meio do espaço sem nenhum material humano tirando esses medidores, você ia obter os mesmos resultados. Afinal, são campos. Já na lei de Ampère, nós temos sim campo magnético de um lado, mas nós temos corrente elétrica do outro, que é um fenômeno proveniente do campo elétrico e não o contrário. Perceba que está faltando uma simetria aqui. Ou seja, se você não tivesse como conduzir cargas elétricas, por exemplo, esse fenômeno simplesmente não ia existir. Afinal, nesse caso, não ia existir corrente elétrica, certo?
O James Clerk Maxwell, percebendo isso e sendo o ótimo matemático que ele era, adicionou um termo extra na equação da lei de Ampère, transformando ela de lei de Ampère para lei de Ampère-Maxwell, exatamente para induzir a simetria entre a lei de Faraday e a lei de Ampère-Maxwell, mostrando que, na verdade, não existe eletricidade e magnetismo. Existe eletromagnetismo, porque ambas são simétricas. Bom, mas então como que fica a lei de Ampère com o termo adicionado do Maxwell, agora se tornando lei de Ampère-Maxwell? Ela fica assim. Perceba que esse termo que foi adicionado, ele é muito parecido com o termo da lei de Faraday, mas ao contrário, certo? Tá, mas então quer dizer que nas 4 equações de Maxwell, apenas uma delas o Maxwell teve uma contribuição para... Então por que a gente chama elas de equações de Maxwell? Na verdade, as equações de Maxwell têm essa homenagem ao Maxwell porque ele tinha outros planos para essas 4 equações juntas, que é o que a gente vai ver agora. A ideia do Maxwell era a seguinte: ele não tinha equipamento suficiente na época para medir o campo magnético induzido que surgia a partir da equação que a gente estudou hoje, mas ele bolou um experimento que talvez conseguiria sentir os efeitos desse campo magnético. Não só desse campo magnético induzido, na verdade, também dos efeitos do campo elétrico induzido que surgia a partir da lei de Faraday. Isso usando cargas oscilantes, que depois de um tempo foi se tornando a ideia por trás da corrente alternada. Pensa no seguinte: essa fonte de corrente alternada iria ser gerada por um campo elétrico que varia ao longo do tempo necessariamente. Mas a gente já viu hoje o que acontece quando um campo elétrico varia ao longo do tempo. Faz surgir um campo magnético induzido. Porém, esse campo magnético ia ficar aumentando e diminuindo de intensidade, afinal o campo elétrico também está fazendo isso. Logo, um campo magnético iria variar ao longo do tempo, que iria fazer surgir um campo elétrico induzido, virando um ciclo. Pois é, iria se tornar um comportamento oscilatório entre esses dois campos, algo que lembra muito ondas. Afinal, uma onda é exatamente isso, é um movimento oscilatório, em que você tem períodos bem definidos, ou intervalos em que as coisas acontecem. O Maxwell, observando esse comportamento que a gente acabou de discutir, percebeu que na verdade poderiam existir ondas compostas de eletricidade e magnetismo, que ele acabou chamando de ondas eletromagnéticas. Pois é, no mundo da física, quando você tem um comportamento oscilatório ou ondulatório, você pode colocar todas as propriedades que você sabe dessa onda em algo que a gente chama de uma equação de onda, que é o que você está vendo agora. Eu não vou entrar em detalhes do porquê ela é assim, mas através dessa equação de onda você consegue extrair informações como, por exemplo, a velocidade da onda. E a nossa onda eletromagnética, nós sabemos que tem pelo menos 2 propriedades. Ela precisa obedecer à equação de onda e ela precisa também obedecer às equações de Maxwell. Pois é, ao calcular a velocidade dessa onda, o Maxwell chegou na seguinte equação. Perceba que nós já estudamos essas 2 constantes que estão presentes na equação da velocidade dessa onda eletromagnética. A primeira conclusão já é meio estranha. A velocidade dessa onda eletromagnética seria algo constante. Mas calma que o estranho nem começou ainda, porque quando o Maxwell calculou de fato essa velocidade usando os valores conhecidos na época dessas constantes, ele achou aproximadamente 300.000 km por segundo. Então por que essa onda eletromagnética, ou uma onda composta de campos elétricos e magnéticos, tem a velocidade da luz? Na verdade, o Maxwell falou que a luz ela é exatamente um tipo de onda eletromagnética. Só essa ideia já deu uma abertura imensa para várias ideias na física. Afinal, a gente conseguia ver a luz e já haviam vários estudos acerca da natureza da luz, se ela é uma onda, se ela é uma partícula, mas agora nós tínhamos no mínimo a confirmação de que ela é de fato uma onda. E como todas as ondas, ela tinha uma frequência ou um período. Então só através daí nós já poderíamos induzir que nosso olho consegue ver só uma partezinha. Deve ter todo um espectro imenso da luz que a gente não conseguia ver, que hoje em dia nós sabemos que são os raios X, os raios UV e etc. Bom, pessoal, acho que por hoje eu vou parar por aqui no conteúdo de física, a gente já falou bastante coisa. Se você não curtiu ainda o vídeo, curta aí, se inscreva também e não esqueça de clicar no sininho para você receber todas as notificações quando a gente postar um vídeo novo. E também comentem aí embaixo se vocês gostaram dessa série, a primeira grande série completa do canal, a gente tá muito orgulhoso disso. Se vocês quiserem outras séries nesse tipo, comentem aí algum assunto que a gente vai fazer, a gente promete. E é isso, pessoal, muito obrigado, tenham um ótimo dia.